Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. É novo por aqui? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje trago uma aula específica para o concurso da PM de São Paulo. Lembrando que lá no nosso site temos cursos exclusivos para este concurso. Acesse cienciaexata.com e venha fazer parte da turma CIEX. E vamos à nossa aula de hoje. O enunciado que atende à norma padrão de concordância nominal. A VUNESP cobra, na maioria das provas, concordância verbal. Quando tiver concordância verbal, você vai se lembrar de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Geralmente, você já identificando o sujeito, vai saber. Você vai começar pelo verbo. Identifique o verbo, depois localize o sujeito. Se este sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. Sujeito no singular, verbo também no singular. Concordância nominal, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o substantivo. Por quê? O substantivo, os outros nomes, que sejam um adjetivo, pode ser um artigo, ou numeral, ou pronome, por exemplo, ou pronome possessivo, aí você vai se lembrar de quê? Que estes outros nomes vão concordar com o substantivo em gênero e número, ou seja, substantivo no masculino, adjetivo também no masculino. Substantivo no plural, o pronome também no plural, ou artigo, ou adjetivo. Então vamos ver aqui. Será que Horácio está triste porque acha que a floresta pode ser meia perigosa? Então, primeira coisa, meia você vai se lembrar de quê? Nós temos aqui então a palavra meio. Pode ser um numeral que vai indicar uma fração? Sim. Mas este meio também pode ser o quê? Que é muito utilizado, um advérbio. Aí você já vai se lembrar de que o advérbio, ele é invariável. Meia você vai usar quando for metade ou peça do vestuário. Só nessas duas situações que você vai usar meia. Para as demais, você vai usar meio. Vanessa estava meio triste, meio cansada. Não posso usar meia, senão seria metade. Só a metade dela cansada? Não. Será que Horácio está triste porque acha que a floresta pode ser meia perigosa? Só a metade dela? Nada disso, né? Que a floresta pode ser meio perigosa. O advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, perigosa aqui é adjetiva. Uma coisa eu dizer, a floresta é perigosa. Aí depois eu falar, a floresta é meio perigosa. Então, você observa a diferença. Então, nesse caso, o correto seria meio. Será que a acusação e o convite que foram feitas, aqui é bem interessante também, a Horácio foram justas com ele? Então, tá bom. Aqui eu tenho o quê? Feitas. Aqui você já vai saber o quê? Eu tenho um verbo de ligação, não é isso? Então, verbo de ligação. Esse feitas aqui, no caso, é o predicativo do sujeito. O que você vai observar? Feita, você vai se lembrar de que é um verbo no particípio, não é isso? Particípio. Agora, este verbo também, no particípio, ele pode exercer aqui, para facilitar, uma função de adjetivo em alguns contextos. Então, eu poderia falar, vamos simplificar a frase? A acusação e o convite feitos ou feitas que eu vou falar. Então, aqui, ó, quando você se deparar com um adjetivo que se refere a dois substantivos, observe lá os substantivos antes do adjetivo ou do verbo no particípio. O que vai ocorrer? Esse adjetivo pode concordar com o último ou ir para o plural concordando com os dois. Agora, você tem de observar acusação feminino, convite masculino. Então, quando você tiver um substantivo no feminino e outro no masculino, você vai se lembrar de que esse adjetivo irá para o plural, mas no masculino. Então, o correto aqui seria feitos. Será que a acusação e o convite que foram feitos seria o correto? Foram justos. Justos. Você vai se lembrar disso daqui. Então, foram feitos e foram justos. Por quê? Tenho dois substantivos, um adjetivo se referindo aos dois,
mas um no feminino e um no masculino. Então, irá para o plural no masculino. Será que a aldeia era um lugar com menas? Não existe. Não vou esticar aqui. Não existe menas no português. Será que a tristeza e a solidão imensas podem acabar com a simpatia de Horácio? Então, a tristeza e a solidão imensas. Aqui eu tenho o quê? Um adjetivo que está se referindo a dois substantivos. Observe que estes dois substantivos estão no feminino. Se estão no feminino, ok. Então vai ficar no feminino mesmo. Alternativa D está correta. Mas se eu colocar, será que alguma coisa, o momento e a solidão, aí já não poderia ser imensas. Poderia ser imensa para concordar com o último, e se ela for para o plural, concordando com os dois, um no masculino e um no feminino, esse adjetivo ficará no masculino. Show de bola? Gostando da nossa correção? Então você que vai fazer a prova para o concurso da PM, preste bastante atenção nas próximas questões também. Então, turma, gostando da correção? Lá no nosso site, cienciaexata.com, tem um curso específico para o concurso da PM, curso da Banca Vunesp. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da turma CIEX. Vamos marcar a alternativa em que as palavras estão grafadas segundo o novo acordo ortográfico. Ortografia. Papai Noel é um generoso velhinho. O E tem acento aqui. Alguns alunos às vezes ainda confundem E com E. O E é conjunção, não é isso? Aditiva. O E do verbo ser tem acento. Generoso velhinho cujo voo pelo céu, quando aparecer lá voo, enjoo, de acordo com o novo acordo ortográfico, não mais tem acento. Bem como os verbos ver, eu sempre falo do credelever, né? Creem, deem, que mais? Leem e veem. Não mais tem acento, nem voo e nem enjoo. Pelo céu, aqui nós temos o quê? Um monossílabo tônico. Os monossílabos tônicos terminados aqui nos ditongos abertos el, ei e oi são acentuados e também, então deixa eu colocar aqui, os monossílabos tônicos, bem como as palavras oxítonas terminadas nos ditongos abertos el, ei e oi, continuam acentuados. Só se for da paroxítona, anota aí no seu caderninho. Na paroxítona não mais é acentuada. Por exemplo, Android, Assembleia. Paroxítona não, mas monossílabo e as oxítonas sim. Então, céu na noite de Natal povoa a imaginação de muitas pessoas, correta? Quando se fala em Papai Noel, ideia. Então, aqui você já vai observar o quê? Aqui nós temos o ditongo aberto ei, que ficou muito amplo aqui. O ditongo aberto ei, você vai se lembrar disso daqui. Então, os ditongos abertos, só que é de uma paroxítona. O que eu disse ainda há pouco? Que das paroxítonas não é acentuada. Então, a palavra é o quê? Ideia. Que muitas pessoas têm, as pessoas têm, aqui está correto, ideia está errado porque não tem mais acento, eles não são mais acentuados, já descarto. Tem, as pessoas, elas, terceira pessoa do plural tem acento. É a de um velhinho de barbas brancas. A forma aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E e O. Acentuo as paroxítonas terminadas em I e U. Táxi, júri. Papai Noel é um velhinho simpático, é o quê? Proparoxítona. Todas são acentuadas. Então, você que vai fazer o concurso da PM, fique atento às regras de ortografia e acentuação gráfica. Ao redor do mundo, as pessoas veem, o que eu disse aqui? Vou, enjoo, veem, creem, deem, leem, não mais tem acento. Como velhinho carismático, proparoxítona novamente tem acento também. Proparoxítona que distribui presentes às crianças. Então, correta só, alternativa A. Aqui, questão de nível médio, Polícia Civil de Roraima, prova aplicada recentemente. Vamos marcar a alternativa em que na frase escrita a partir do texto, o uso da crase está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa.
aparece lá na sua prova crase e você fala, é muito fácil, ok? Primeira coisa, não use o crase, aí você já vai lá e anota. Nas nossas aulas, lá nos nossos cursos, falo muito sobre isso. Qual delas está correta? Vamos ver? A época, será que tem crase aqui? A época da entrevista, tem ou não tem? Ah, não existe sujeito preposicionado, não sei, vamos deixar. O autor foi convocado a realizar antes de verbo, eu já tenho certeza que não tem crase. Inclusive no a partir também não tem crase. Por fim, o escritor não concedeu entrevista a nenhum. Nenhum é o quê? É um pronome indefinido. Não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Descarto também. Costumavam ser muito badaladas as cerimônias. O que costumava ser badalada? As cerimônias. As cerimônias na Academia Brasileira de Letras costumavam ser muito badaladas. Aqui nós temos o sujeito. Eu disse lá no início que não tem sujeito preposicionado. Então não pode ter crase aqui. As cerimônias costumavam. Os eventos na Academia Brasileira de Letras são abertos a toda a imprensa. Se é aberto a alguma coisa. O evento foi aberto à comunidade. E agora? É a alternativa E ou a alternativa A que está correta? Qual delas? Então, vamos voltar? Teve dúvida ou não? A época aqui eu tenho o quê? Neste caso aqui eu tenho uma locução adverbial que vai expressar uma circunstância de tempo. Então, as locuções adverbiais femininas que estão relacionadas a tempo ou lugar vai ter acento indicativo de crase. Então, a época, locução adverbial feminina que expressa uma ideia de tempo, tem crase. Então, a alternativa A está correta. A E está errada por quê? Não vou responder, vou deixar para você interagir comigo no nosso fórum, que seja lá aqui nos nossos cursos, que seja nos comentários do YouTube também. Por que a alternativa E está errada? O termo destacado na frase do segundo parágrafo, sentei-me ao lado como quem não quer nada, tentando ouvir retalhos da conversa. Exprime a ideia de que a conversa em questão era ouvida pelo autor de forma. Aqui nós precisamos de um sinônimo para retalho. O que é retalho? Não são aqueles pedaços, aquelas fitas das roupas, então são pequenas porções, pequenas propriedades da roupa. Então, era ouvida pelo autor de que forma? Se era retalho, era de forma nítida? Não. De forma inteira? Inteira seria todo o pano, o tecido. De forma fragmentada? Correta, alternativa C. Por quê? De forma fragmentada, eu já sei que é retalho. Fragmentos não são pedaços, pequenas porções. Retalhos também, pequenos pedaços. Inaudível aquilo que não se dá, que não se consegue ouvir, não. De forma contínua também não. Retalho é a mesma coisa de fragmento. Para responder as questões seguintes, vamos observar a passagem do primeiro parágrafo. No contexto, é empregada em sentido figurado, ou seja, sentido conotativo, quando você vai dar um novo significado às palavras. Todas as manhãs, o calçadão transborda. Transbordar não é derramar? Então, será que está derramando pessoas ali? Porque está excedendo a quantidade que ele suporta? Então, aqui, transbordar foi usado em sentido figurado porque quer dizer o quê? Quando fala calçadão transborda de gente, é por quê? Porque tem muita gente no calçadão. Então, aqui, transbordar foi usado em quê? Em sentido figurado, no sentido de ter muita gente. Contente, de gente contente, gente feliz, sentido próprio. Exercendo seu direito de viver, sentido próprio, direito também, e os vários estilos, de todos os jeitos. Aqui também já sei que é sentido próprio. A única com sentido figurado é o verbo transbordar, que quer dizer que tem muita gente lá na orla. Vamos marcar a alternativa em que o termo destacado é empregado para intensificar o sentido da palavra que se refere. Observe aqui, se é intensificar, vai nos remeter a quê?
a uma ideia de intensidade. Se a ideia de intensidade, eu já tenho o quê? Um advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade. A dispersão do mundo digital pode ser mesmo. Então, se eu falo mesmo aqui, pode ser o mesmo que realmente, de fato, certamente. Então, aqui eu tenho a ideia de afirmação. Pode ser realmente um modo de vida. Então, aqui eu poderia substituir até por sim. Pode ser sim um modo de vida. Sim, advérbio de afirmação. Sou dos que desconfiam que há um problema grave aí. Retirei aqui a palavra. Quando é advérbio da intensidade, retire para ver. Agora vamos ler com ela. Sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Que há um problema muito grave aí. Então, aqui já vem a ideia de intensidade. Talvez eu ache isso porque sou professor. Talvez ache ou não. Então, aqui eu já tenho uma ideia de quê? De dúvida. Que trabalhava na empresa exatamente na área de programação persuasiva. Que trabalhava na empresa, eu poderia falar certamente na área de programação persuasiva. Aqui também não há uma ideia de, como pede lá no enunciado, de intensidade. Que Williams enxerga como o grande desafio da nossa época. Como ele enxerga esse desafio? Pode ser uma ideia de modo ou pode ser também uma preposição. Então, venho aqui e descarto, porque aqui não há ideia, não há objetivo de intensificar. Intensificar é intensidade, que a gente já vai identificar aqui, principalmente o advérbio muito. Memorize-o. Para responder a questão seguinte, vamos considerar a passagem. A quem vá mais longe, diga que a dispersão no mundo digital pode ser mesmo um modo de vida. Sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí, que em geral costumamos empurrar para debaixo do tapete. A ideia de oposição que se estabelece entre as duas passagens permanece preservada com a introdução, no segundo parágrafo, da seguinte expressão em destaque. Agora já vem aqui, alternativa A. Entretanto, sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Vamos ver aqui então, neste ponto aqui. A quem vá mais longe, diga que a dispersão pode ser mesmo modelo de vida. Então, está afirmando que é um modelo de vida. Sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Qual dessas conjunções eu colocaria? Entretanto, eu já sei, expressa uma ideia de quê? Oposição, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Conforme é uma conformativa. Conformativa. Porque sou dos que desconfiam, porque pode ser uma ideia de explicação ou de causa. Então, as duas são possíveis. Por isso, vem para concluir, é uma ideia de conclusão. De modo que sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí, é uma ideia de consequência. Então, qual dessas conjunções deveremos usar acima? Alguém vai mais longe e diga que a dispersão no mundo digital pode ser mesmo um modo de vida. Sou dos que desconfiam que há um problema. Ok. Alguns afirmam que é um modo de vida, mas ele é um dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Tá? Modo de vida. Se é modo de vida, tudo bem. Mas se há problema grave, alguma coisa já tem. Então, aqui eu já percebo essa ideia de oposição. Se a oposição é mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Para verificar se há uma ideia de oposição, estamos indo em uma direção, depois vem algo igual. Ah, é um modo de vida? Tudo bem, então. Ali vai ficar essa dispersão, já é comum, não ao que pode fazer, mas aqui ele já vem e observa um problema muito grave aqui. Assinale a alternativa em que a redação do terceiro parágrafo permanece em conformidade com a norma padrão de pontuação, após o acréscimo de vírgulas ao texto original para isolar uma expressão. Aqui está o terceiro parágrafo, nós vamos ver. Ocorreu o acréscimo de vírgulas
está correta em qual alternativa? Primeiro ponto, tem vírgula, você vai se lembrar do SVC. Não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento. Então, primeira coisa, já vou encontrar aqui verbo, verbo, verbo. Será que pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo? Já sei que não. Sou dos que desconfiam que há um problema. Então, aqui neste caso, você já vai identificar. Eles desconfiam o quê? Que há um problema. Entre o verbo e o complemento não pode ter vírgula. Essa vírgula depois de desconfiam, eu já vou descartar. Descartei duas alternativas. Então, e será que essa vírgula aqui pode ter? Também não. Eu sou daqueles que desconfiam. Então, dos que aqui, você já vai observar também que é sujeito. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Descartei já duas alternativas, não pode ter esta vírgula. Vamos ver aqui. Sou dos que desconfiam que há o quê? Um problema. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho um complemento. Entre o verbo e o complemento eu não posso ter vírgula. Sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Vírgula e vírgula aqui também, então vamos deixar as duas. Que, em geral, costumamos empurrar para debaixo do tapete. Que, em geral, costumamos empurrar para onde? Então, aqui eu tenho o verbo e aqui você já vai observar que este verbo aqui pode ser uma adjunta adverbial de lugar. Ok, mestre, quando tem adjunta adverbial de lugar, eu preciso me lembrar da ordem suveca, a ordem direta das frases. Tem o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, se ele vier no final da frase, não precisa ter vírgula, ela não é obrigatória. Mas se eu deslocar esse adjunto adverbial para o meio ou para o início, virá separado por vírgula. Então, sou dos que desconfiam que há um problema bastante grave aí. Que, em geral aqui eu tenho um adjunto adverbial. Se eu tenho um adjunto adverbial e ele está intercalado, ele virá separado por vírgula. Ah, mas ele é de curta extensão, então a vírgula seria facultativa? As vírgulas seriam? Sim. Mas neste caso, como colocou as duas, está certo. Que, em geral, costumamos empurrar para debaixo do tapete. A alternativa D está correta. Lembre-se disso. Se tiver duas vírgulas, separando esse adjunto adverbial intercalado, ok. O que não pode ter é uma só, como está aqui na alternativa E, que, em geral, costumamos empurrar. Então, já descarto, o correto aqui seria ter duas vírgulas ou nenhuma. Então, venho aqui e descarto a alternativa E. A alternativa D está correta. Um problema bastante grave aí. E aí nós temos aqui esta vírgula antes do que. Então, quando tenho o que, se o que for um pronome relativo e essa vírgula estiver antes dele, eu já sei o que? Que este pronome relativo, ele vai dar início a quê? A uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Se tem vírgula, é explicativa. Se não tem vírgula, é restritiva. Então, um problema grave que, em geral, costumamos empurrar para debaixo do tapete. Este que está retomando o problema grave que vem anteriormente. Então, se é explicativa, virá com vírgula. Por isso que a vírgula aqui está correta. Alternativa D gabarita a questão. Tem pontuação VUNESP? Lembre-se de SVC e também SUVECA. E então, concursando, na próxima prova sua, com certeza terá a questão sobre concordância, que seja ela verbal ou nominal. Tem concordância verbal? Primeira coisa que você vai se lembrar do verbo haver no sentido de existir. Vamos colocar aqui. No último ano, houve ou houveram muitas mortes. Houve muitas mortes. Então, você vai se lembrar de que, observe só, aqui eu tenho o verbo haver. Aí, a primeira coisa que você vai fazer, vir aqui e escrever existir. Verbo haver está no sentido de existir, eu já sei, ele é impessoal, não vai para o plural.
Questão de concordância verbal, VUNESP. Agora, a próxima é identificar o verbo. Olha, tem o verbo, a partir dali eu tenho que localizar o sujeito. Já são em grande número os brasileiros que dispõem. Aí você vem e faz a pergunta. Quem dispõe? Os brasileiros. Os brasileiros, aqui eu tenho o quê? O sujeito no plural. Se esse sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, duas regras que você vai gabaritar concordância da VUNESP. Verbo haver no sentido de existir e localizar o verbo, fazer a pergunta, localizou o sujeito. Lembre-se de que ele concordará com o sujeito em número e pessoa, singular e plural, primeira, segunda ou terceira pessoa. Já são em grande número os brasileiros, então o correto aqui seria o quê? Que dispõem de telefones com acesso à internet. Então, venho aqui e descarto porque está errado. Então, já são em grande número os brasileiros que dispõem de telefones com acesso à internet. Concordância nominal está ok. Se quisesse colocar já são em grandes números os brasileiros que dispõem de telefones também. Você poderia fazer da mesma forma. É comum atribuir as informações. Então, aqui eu tenho o quê? Informações é um substantivo, não é isso? Substantivo. Disponibilizada aqui é um adjetivo. O que fala a regra? O adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número. Então, informações aqui. Se informações está no plural, disponibilizadas obrigatoriamente estará no plural. É comum atribuir às informações disponibilizadas na internet o caráter de futilidade. As distrações com a internet resultam, então aí você já vem aqui e faz a pergunta, o que resulta? As distrações, sujeito no plural, verbo também no plural, resultam em prejuízos, especialmente para o ensino escolar. Certinho, alternativa C, não há erro de concordância. O uso excessivo da internet pode tornar dispersivos as pessoas de diferentes idades. E será que está correta ou não? O uso excessivo pode, então aqui pode, já sei que está correto. Por quê? Concordando com o sujeito, com o núcleo do sujeito, uso da internet pode tornar. Agora, o que é dispersivo? As pessoas, eu falaria o quê? As pessoas dispersivas. Então, aqui eu já sei que está errado. Por quê? O substantivo, aqui eu tenho o substantivo, aqui eu tenho o adjetivo. O adjetivo que concorda com o substantivo pode tornar as pessoas dispersivas as pessoas de diferentes idades dispersivas. As informações publicadas em jornais e revistas disputa. O que vai disputar? As informações, então. Sujeito no plural, o verbo obrigatoriamente no plural. Então, disputam espaço com o conteúdo da internet. Descarto aqui também. Elas são publicadas certinho em jornais e revistas. Disputam espaço com o conteúdo da internet. Descarto essa alternativa também. Concordância, verbo haver e depois identificar o verbo e fazer a pergunta para localizar o sujeito. Considere o trecho a seguir redigido a partir das informações do texto. Vamos ver. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas presentes no trecho devem ser preenchidas respectivamente com. Então, observe aqui envolve preposição, aqui envolve também colocação pronominal e crase. Vou começar pela crase, não é isso? Porque é a mais fácil. Então, vamos lá no terceiro. Para isso, apenas dispor de um telefone celular à mão. E agora, com crase ou não? Aqui eu tenho o quê? Uma locução adverbial feminina. Então, que seja uma locução adverbial feminina, ela virá com crase. Então, à mão, à toa, à tona. Então, locução adverbial feminina, usamos crase. Apenas dispor de um celular à mão. Onde estava esse celular? À mão da pessoa. Então, já sei que tem crase, vou descartar onde não tem. Já eliminei duas alternativas. Vamos ver a próxima aqui, a última. A última, porque envolve transitividade verbal. Com tal quantidade de conteúdo que eles sequer encontram tempo para filtrar. Então, vou colocar aqui.
Filtrar. O que eles vão filtrar? Quantidade de conteúdo. Quantidade de conteúdo é ela. Eu não vou falar filtrar ela. Então, aqui envolve colocação pronominal. Se é ela como pronome oblíquo átono, eu vou usar o a. Quando o verbo termina em rs ou z, você vai retirar o rs ou z e vai colocar o l mais o pronome oblíquo átono. Então, o correto é filtrá-la. Onde tem filtrar-lhes, eu descarto. Então, descartei mais uma alternativa. E é filtrá-la por quê? Por que não é o lhes? Porque aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar como pronome oblíquo átono a e o e suas variações. Lá, lo, na, no. Se for um verbo transitivo indireto, que eu uso lhe ou lhes. Lembrem-se disso. Verbo transitivo indireto, lhe ou lhes. Então, é filtrá-la mesmo. Então, agora só pode ser alternativa A ou alternativa D. São muito variadas as informações disponíveis na rede e agora, com as quais ou nas quais os internautas gastam. Gente, isso aqui a VUNESP cobra muito. Por quê? Coloco o verbo depois e aí eu tenho um pronome relativo. Vou colocar aqui então. Olha o pronome relativo aqui. Quais? Quando ocorrer isso daqui, você vai se lembrar deste exemplo clássico meu. O livro que gosto está aqui. Agora, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, aqui eu tenho um pronome relativo. Essa preposição exigida pelo verbo, ela virá antes do pronome relativo. Então, o livro de que gosto. Os internautas gastam na alguma coisa ou gastam com alguma coisa? Quem gasta, gasta com alguma coisa. Os internautas gastam com as informações disponíveis nas redes. Então, com as quais os internautas. Observe isso aqui. Você vai usar a preposição antes do pronome relativo, aquela exigida pelo verbo que vem depois dele. Então, com as quais e nada nas quais. Porque quem gasta, gasta com alguma coisa e não em alguma coisa. Com as quais gastam cada vez mais tempo, sendo-lhes necessário. Então, é lhes mesmo. Por que não poderia ser o os? Porque é necessário a quem? Então, é necessário a quem? Se é o a, você já viu, tem a preposição. Se tem preposição, você vai usar como complemento o lhes. Eu não falei que com verbo transitivo indireto eu uso lhe ou lhes? Então, aqui você já consegue identificar. Ah, é um verbo transitivo indireto? Então, eu vou usar lhes ou lhe. Aí, aqui, neste caso, para ser transitivo indireto, vai exigir a preposição a. Exigiu a preposição a, você já sabe que eu vou usar lhes. E outra coisa aqui, mas necessário não é verbo, não é mesmo. Mas se é necessário a alguém, aos internautas, não é isso? Então, necessário exige a preposição a. Já o último espaço aqui, que é o penúltimo, vamos ver. As empresas desenvolvem novas estratégias para aumentar o tempo de controle sobre usuários, bombardeando-os. As empresas bombardeiam quem? Os usuários. Os usuários, eles. Eu não posso falar bombardeando eles, porque os pronomes retos aqui são usados como sujeito. Como complemento, eu uso os oblíquos átonos. Então, os bombardeando-os. Por quê? Verbo transitivo direto. Eu bombardeio o quê? Os internautas. Eu bombardeio quem? Os internautas. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o e a e suas variações. Então, o correto é bombardeando-os. Por isso que a alternativa A está correta.